Paz, meus irmãos. Lembrando também que a nossa irmã, cadê a Débora? A Débora veio de ouvir. Tem pedido auxílio. O diaconato ele exerce alguns papéis. Dentre os papéis que o diaconato exerce, existe o papel de serviço e o papel do lado espiritual. O papel de serviço, eles são responsáveis por manter a organização da igreja, manter a igreja limpa. E a nossa irmã Débora tem dito que tem contado com poucas pessoas. Então você que pode ajudar, mas pastor, eu tenho que fazer parte do diaconato? Não precisa fazer parte do diaconato. Mas você que pode ceder a sua força, o seu vigor para vir aqui ajudar, é só procurar a nossa irmã Débora, tá bom? Você pode ajudar de alguma forma aqui. Aqui tem 100 cadeiras para limpar, você pode escolher. Aqui tem chão para limpar, ventilador, para aspirar algumas coisas. Agora mais duas casas lá em cima, então tudo isso para 2, 3 pessoas é muita coisa. Então se você necessariamente não precisa fazer parte do diaconato, mas você pode ajudar dando a sua contribuição no dia que for fazer a limpeza, tá bom? Posso contar com você? Pastor, como a Débora não está, pode procurar o Ricardo? No final do culto. Como a Débora não está agora, é só procurar o Ricardo. Tá bom. Você pode procurar o Ricardo. O Ricardo é aquele rapaz gordinho, né? A esposa dele faz pudim para ele, faz cada coisa gostosa, ele não engorda. Eu fico com raiva. Qual que é o segredo? Quem tem que falar? Qual que é o segredo? Ela não coloca açúcar? Será que é isso? Segundo Crônicas, capítulo 26, verso 16 a 21. Você ouviu a mensagem hoje pela manhã na sua casa? Alguém ouviu, ergue a mão? Não? Quem? Amém. Glória seja a Deus. Nós vamos fazer uma breve recapitulação, tá rapidinho. E vamos entrar na outra parte da mensagem. Todos encontraram? Então eu vou ler aqui. Vou desligar esse aí, por favor. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele, lembrando que Uzias aqui era rei de Jerusalém. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, rei Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa exclusiva dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. O rei Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, ficou irritado e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso do templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Somente até aí. Feche seus olhos, só mais um pouquinho. Você que está em casa também, participando desse culto, feche seus olhos agora. Se tiver alguma criança chorando, procura ela ficar quietinha. Se tiver cachorro latindo, procura ficar quietinho. Senhor Deus, esta é a sua palavra. E podemos dizer que hoje pela manhã o Senhor iniciou a mensagem que o Senhor tem para esta igreja, nesse lugar, e para todos aqueles que estão ouvindo. E eu quero, Pai, continuar sendo usado pelo Senhor, segundo a sua graça e misericórdia. Que eu possa ser um instrumento em tuas mãos,
para que as palavras que saírem dos meus lábios sejam aquelas que o teu Espírito está me impulsionando a falar. Não deixe, Senhor, que de mim saia nada que não provenha de Ti. Me ajude, Senhor, a transmitir com a autoridade do Teu Espírito aquilo que já está colocado dentro do meu coração. Pai, se existir entre nós pessoas que estão aflitas, estão preocupadas, doentes, amedrontadas, inseguras, do Teu Espírito, que é consolador, possa trazer o devido consolo a esses corações. Te peço também, Senhor, porque este mundo jaz no maligno. Eu te peço que, enquanto aqui estivermos, neste tempo, o Senhor também nos guarde de toda espécie de mal. Não permita, Senhor, que nenhum homem violento, que nada que provenha da fonte do mal, venha interferir nesse lugar a ponto, Senhor, de criar barreiras, para que nós não possamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Que as mentes sejam agora, Senhor, cativas à tua obediência. Que nada mais venha prender os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Eu dizia hoje pela manhã que, de alguma forma, todos nós nos sentimos privilegiados em alguma ou algumas áreas da nossa vida. O que é ser uma pessoa privilegiada? Privilégio é uma condição de vantagem atribuída a uma pessoa ou a um grupo em comparação aos demais. Ou seja, é dado a você ou é dado a algum grupo. Vamos usar a nossa linguagem, algumas bênçãos. Bênçãos mesmo. Usando a nossa linguagem, são as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, que por alguma razão outras pessoas não desfrutam daquilo que nós desfrutamos. Isso é ser alguém privilegiado. O privilégio também garante ressalvas, ele garante imunidades que destacam o indivíduo perante outras pessoas, dando a esse indivíduo direitos especiais além dos outros. Isso é ser alguém privilegiado. Eu poderia dizer que nós, como povo de Deus, somos pessoas privilegiadas. E eu vou dizer a razão pela qual eu entendo que nós somos pessoas privilegiadas. Por exemplo, nós somos chamados de filhos de Deus. Embora exista um ditado popular aí fora que diz assim: afinal de contas, todos são filhos de Deus. Mas nós sabemos que quando nós trazemos esse ditado aí de fora e confrontamos com a verdade da palavra de Deus, nós percebemos que esse ditado aí fora, embora criado e muitas pessoas acreditam nele, isso é uma inverdade. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que todos aqueles que creram e todos aqueles que o receberam, a esses foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. A esse foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Então nós percebemos que, embora exista esse ditado de que todos são filhos de Deus, a realidade espiritual é totalmente diferente. As pessoas se tornam em filhos de Deus quando elas creem e recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, para nós, ser filhos de Deus é um privilégio. Privilégio esse que nem todos desfrutam da mesma posição. Você quer ver porque nós somos privilegiados? A Bíblia diz que nós, que somos filhos de Deus, também somos colocados numa posição chamada de embaixadores do reino, embaixadores dos céus. Todos nós sabemos que o embaixador é a mais alta graduação que pode representar o governo. O governo, para ser representado, ele é representado através de um embaixador.
E a Bíblia diz, usa essa mesma nomenclatura para se referir a nós, que somos filhos de Deus, e juntamente com essa posição de filhos, nós também somos chamados de embaixadores do reino, embaixadores dos céus. Somos privilegiados porque a Bíblia também nos dá o título de sacerdotes. Sabemos que duas posições eram muito importantes no Velho Testamento, o sacerdote e o profeta. O profeta é aquele que vinha e trazia a voz de Deus para o povo. Agora o sacerdote é aquele que trazia a voz do povo para Deus, que intercedia pelo povo diante de Deus. E a Bíblia diz que nós, que somos filhos, nos tornamos filhos, somos embaixadores dos céus e também somos sacerdotes. Quer ver outro motivo pelo qual eu e você podemos nos sentir em pessoas privilegiadas? A Bíblia diz que nós também somos autoridades espirituais. Jesus Cristo assim, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele diz assim, eu dou poder para vocês, para que em meu nome vocês possam trazer cura para aqueles que estão doentes. Você possa trazer libertação para aqueles que estão cativos. E aí Jesus então ele vai falando a respeito da autoridade que nós temos, não como um vereador, ou como um deputado, ou como um prefeito, ou como um governador, ou como um presidente da república, não. Ele está falando de uma autoridade que supera em muito esse tipo de autoridade, embora as autoridades governamentais também sejam indispensáveis, porque elas também são servas de Deus. Outro motivo pelo qual nós podemos nos considerar em pessoas privilegiadas, é porque a Bíblia diz que nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Será que todo ser vivo, pensando na raça humana, tornou-se habitação do Espírito Santo de Deus? Não. A Bíblia diz assim que nós que fomos salvos, nós que cremos, que recebemos Jesus, fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Somente aqueles que receberam a Cristo têm em sua vida o Espírito Santo de Deus como aquele Espírito que vai passar a dirigir as nossas vidas, as suas vidas. Portanto, sermos portadores do Espírito Santo já é um privilégio para nós também. E outro privilégio, eu poderia mencionar tantos outros, mas quero citar apenas mais um. Um outro privilégio que nós temos e podemos nos sentir em pessoas privilegiadas, que nós somos o povo que a nós foi dado o poder de transmitirmos a mensagem que conduz as pessoas à salvação. Aleluia. Nós sabemos que um dia esta era vai se findar. Pessoas morrerão, pessoas partirão. E como já estava dizendo aqui a pastora, se as pessoas partirem desse tempo, mas partirem sem Cristo em suas vidas, elas terão um destino de sofrimento. Acreditem elas ou não acreditem, mas esse será o destino delas. Mas aqueles que partirem com Cristo terão um destino ao lado do Senhor eternamente. E nós somos portadores desta palavra que transmite o quê? A verdade da salvação para as pessoas. Por isso é inadmissível nós como cristãos negarmos a verdade para aqueles que não conhecem a verdade. Olha que interessante que aconteceu, me veio à mente agora, com a minha esposa hoje à tarde. Você não falou da cadeira, né? Eu estou esperando chegar. Ah, tudo bem. Então depois vocês ouvem essa parte. Vou pegar só um pedacinho. Minha esposa teve contato com uma outra pessoa. E essa pessoa, após ter feito uma doação, ela pediu para que minha esposa orasse pelo pai dela. Até aí algum problema? Nenhum problema, desde que o pai dela não fosse alguém que tivesse morrido. E era o caso. Quando ela recebeu essa doação da pessoa, e a pessoa falou assim, eu gostaria que você fizesse uma coisa por mim. Você orasse pelo meu pai que morreu. Aí você fala, e agora eu vou perder a doação. Porque você tem dois caminhos. Dizer assim, tá bom, eu vou orar por ele. Mas você sabe que isso não é uma verdade. Que não vai adiantar nada a sua oração com uma pessoa que já partiu. Se ela estivesse viva, poderia ser que essa oração poderia ser respondida. Talvez uma oração por cura, por libertação, ou talvez até para que essa pessoa fosse salva. Mas agora que ela partiu, o destino dela já está selado. Minha esposa disse assim, o que eu falo?
Eu falei, eu estou com sono agora, não estou em condições de responder isso. Mas ela tomou o caminho certo. Mesmo que talvez ela perdesse a doação, estou brincando, né? Mas ela disse assim, ó, pelo seu pai eu não posso orar, mas por você eu vou orar. E disse a razão pela qual ela iria orar por ele, e não pelo pai que já tinha partido. Nós temos a mensagem das boas novas de salvação, e não podemos negar essa mensagem que vai mudar, ou pode mudar, não só o presente, o futuro, mas que certamente vai mudar o destino das pessoas. Imagine você, uma pessoa, como a pastora estava dizendo, que está sem Cristo, e você tem a chave para que ela possa, no momento da sua partida, ter um encontro com esse Cristo, no mundo vindouro, e passar a eternidade ao lado de Deus, mas você nega a ela esse caminho. Talvez se isso fosse verdade, a pessoa poderia dizer, poxa vida, tanto tempo você andou do meu lado, tanto tempo você andou do meu lado, me chamava até de amigo, de repente você negou uma verdade, e por negar essa verdade, e eu não conhecer essa verdade, através da sua vida que você poderia ter transmitido, eu agora vou passar um destino, um lugar de tormento, de sofrimento. Por que você fez isso comigo? Mas é exatamente isso que acontece com as pessoas quando nós negamos a ela a mensagem de salvação. Bom, nós somos pessoas privilegiadas, porque somos portadores de uma mensagem, não só que consola, que conforta o coração, mas que muda o destino das pessoas. Por conta disso, somos pessoas privilegiadas. Mas eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer agora. Ou melhor, mais atenção. Mas mesmo assim, os privilégios que nós temos não podem nos levar a um pedestal de glória. Eu quero agora voltar com vocês à história que nós lemos, a história do rei Uzias. Como já dizemos, a palavra diz, Uzias foi um rei. E um rei que fez aquilo que agradava o coração de Deus, em boa parte de todo o seu reinado. A Bíblia conta que esse rei Uzias, ele subiu ao trono com apenas 16 anos de idade. E hoje pela manhã, será que nós encontraríamos, embora toda regra tenha a sua exceção, mas será que nós encontraríamos nesta geração um jovem de 16 anos de idade que poderia subir ao trono e governar uma nação, e não simplesmente ser um governador, um instrumento na área governamental, mas ser um instrumento de governo, mas na área espiritual? Será que encontraríamos? Pode ser até que encontraríamos um jovem dessa idade, mas nós sabemos que isso é como tentar achar uma agulha dentro do palheiro. Mas Uzias, com 16 anos de idade, ele subiu ao trono. E a Bíblia diz que ele reinou 52 anos como rei de Jerusalém. E é interessante que Uzias teve ao lado dele, caminhando ao lado dele, um homem por nome Zacarias, que instruiu ele, não como governar uma nação só, mas principalmente a Bíblia diz que Zacarias ensinou, ele discipulou Uzias, para que ele tivesse sempre guardado dentro dele o temor do Senhor. Durante todo o reinado de Uzias, Zacarias esteve ao lado, desde que um dia fora jovem, e agora talvez tornou-se um homem, e agora ele era um homem que tinha conquistado muitas coisas. A Bíblia diz também que Uzias foi um homem que fez enormes construções. Diz que ele tinha um grande exército, e que mandou preparar para esse exército também ferramentas, armamentos de primeira linha, espadas, escudos. Conta a história também que este homem, durante todo o seu reinado, ele construiu máquinas de guerra. Essas máquinas de guerra que lançavam pedras longe, nós podemos presumir que foi ele o idealizador, o criador das catapultas, dos flecheiros. Era um homem que foi muito conhecido durante o reinado da sua época. Ele tornou-se alguém, a Bíblia diz que ele tornou-se alguém muito poderoso. E por se tornar alguém muito poderoso, a sua fama se espalhou para muito longe. Mas foi exatamente nesse momento que o orgulho surgiu e provocou a queda de Uzias. É indiscutível que Uzias era um homem assim como nós, ou melhor do que nós.
um homem que foi concedido a eles privilégios singulares. Uzias foi colocado num lugar onde, no que diz respeito à autoridade sobre um grupo de pessoas, sobre a nação, era um lugar, era um ápice aonde Deus poderia colocar. Ele era rei de Jerusalém. E tendo feito ele tudo o que ele fez durante todo o seu reinado, a Bíblia diz que em algum momento, por conta dos privilégios a ele concedido, ele permitiu que o orgulho surgisse dentro dele. E foi exatamente esse orgulho que veio por conta dos privilégios que foi dado a ele, que levou a ele a sua queda. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso hoje com você. Eu comecei hoje pela manhã, eu quero terminar. Uzias, ele fez uso dos privilégios que a ele foi dado para desagradar a Deus e não mais para agradar a Deus. E é tão triste quando você vê que alguém recebe de Deus coisas que talvez determinadas pessoas, por mais que elas vivam, jamais, por razões que nós desconhecemos, receberão de Deus os mesmos privilégios. E às vezes nós até questionamos, por que Deus deu tanto privilégio para essa pessoa, sabendo que em um determinado momento da sua carreira, da sua vida, do seu reinado, ele tomaria um outro caminho? Também é uma outra pergunta que eu não sei responder. Sendo Deus onisciente, nós sabemos que Ele é. Ele sabia que isso ia acontecer? Sabia. Então por que Ele deu todas essas coisas? Não sei responder isso a contento. Eu posso até tentar tomar um caminho para tentar elucidar tudo isso. No entanto, eu sei que por mais que a gente encontre caminhos que tragam respostas para que Deus tenha feito, sabendo que mesmo através daquilo que Ele fez, aquilo poderia levar a pessoa onde ela chegou, nós não sabemos a razão pela qual Deus fez ou permitiu, mas a verdade é que isso aconteceu. E que existem pessoas que passarão pela vida e não receberão um terço daquilo que outras pessoas receberam como privilégio. E mandam fiéis até o fim. E talvez seja essa uma das respostas que nós podemos sugerir. Que talvez algumas coisas não são dadas a determinadas pessoas, justamente para que aquilo que está sendo dado a ela não venha levar ela a um caminho que a distancie de Deus e não a aproxime de Deus. Eu queria falar com você sobre o que os privilégios que eu e você temos não nos autoriza a fazer aquilo que muitas vezes queremos fazer. Somos filhos? Somos. Somos habitação do Espírito Santo de Deus? Somos. Somos embaixadores ou representantes de Deus aqui na terra? Somos. Somos portadores do Espírito Santo de Deus em nossa vida, em morada permanente até que o Senhor nos leve. Somos. Somos portadores da maior mensagem que pode revolucionar e pode transformar a vida de um ser humano. Somos. Portanto, somos pessoas privilegiadas. Mas nem por isso, esses privilégios que nos foi dado, nos dá direito de fazermos aquilo que Uzias fez, por exemplo. No reino de Deus, os privilégios... Cadê a Maricinha? Ah, tá bom. No reino de Deus, os privilégios não nos autorizam, eu falei hoje pela manhã, a violarmos as regras. Por que eu disse isso? Uzias, ele era um rei do povo de Deus. Uzias, por ser rei, ele sabia muito bem que ele podia fazer muitas coisas como rei, mas outras coisas não foi dada a ele o direito de fazê-la, como por exemplo, acender o incenso, porque isso era tarefa do sacerdote. E talvez você pergunte assim, poxa, mas só porque ele pegou um palito de fósforo trazendo para os dias de hoje, ou porque ele pegou um acendedor automático, ou porque ele pegou um isqueiro e acendeu o incensário, por conta disso ele foi reprovado? Meus irmãos, Deus ele criou mandamentos, preceitos, regras, princípios, e que não cabe a nenhum de nós questionar por que Deus assim o fez, mas cabe a cada um de nós obedecermos os princípios, os valores que Deus estabeleceu no seu reino. E talvez porque você pode dizer assim para mim, mas por que eu não posso questionar Deus? Você pode até questionar Deus, mas no final ele vai estar com a razão. Então eu diria para você, o melhor caminho é você obedecer a Deus. Porque você, mesmo que você questione a Deus a respeito dos princípios e valores que Ele criou, e
e que por alguma razão esses valores de alguma forma te incomodam, e por conta disso você então vai questionar a Deus porque existem esses valores, você pode ter certeza de uma coisa: no final do debate entre você e Deus, você vai chegar à conclusão de que Ele tem razão e de que é o melhor para as nossas vidas. Mas Uzias, sabendo que não era permitido a ele acender o incensário, mesmo assim ele vai lá e viola as regras. E você pensa que isso aconteceu apenas no tempo do rei Uzias? Que apenas o rei Uzias violou as regras? Que apenas alguns discípulos ou alguns seguidores de Jesus violaram as regras? Não. Isso, infelizmente, nos dias de hoje se repete a mesma coisa. As pessoas estão se esquecendo que o Rei de Deus, mesmo sendo dado a nós os privilégios que nós temos, repetindo, de sermos filhos, de sermos embaixadores, de sermos pessoas que foi dada a nós a autoridade espiritual sobre o mundo espiritual, que somos portadores das boas novas que muda não só o presente e o futuro, mas o destino das pessoas. Mesmo assim, nós não temos o poder, o direito e nenhum privilégio de podermos violarmos as regras que Deus criou. Hoje pela manhã eu também falava que no reino de Deus os privilégios não nos autoriza a plagiarmos o mundo. Eu não sei quantos talvez desconheçam qual o significado da palavra plagiar, mas plagiar significa copiar, fazer uma cópia idêntica, de tal forma que às vezes as pessoas se confundam qual é o original e qual é aquele que foi plagiado. Por que eu estou dizendo isso para você? Para quem não sabe, era muito comum na cultura egípcia um rei ser sacerdote. No governo de Deus, não, o rei não era. No caso de Uzias, ele não era sacerdote. Mas na cultura egípcia, todo rei era sacerdote. Talvez por esta razão, por ter ele contato com as outras culturas e sabendo que os reis podiam também exercer o ofício de sacerdote, ele sendo o rei Uzias poderoso em que ele se tornou, ele se sentiu no direito de plagiar aquilo que o mundo estava fazendo. Ele falou assim: como o rei também é sacerdote, se no mundo o rei é sacerdote, sendo eu o rei todo-poderoso dentro do povo de Deus, eu também posso ser um sacerdote. Então vou copiar o modelo que o mundo tem. E hoje pela manhã Deus me trazia a lembrança, aquilo que Jesus falou assim: escuta, como é que funciona o sistema de governo entre vocês? Aí eu disse assim: bom, aqui é o seguinte, o menor serve o maior. Aí Jesus falou assim: pois é, mas no meu governo é diferente. É o maior que vai servir o menor. Na cultura egípcia era muito comum o rei ser sacerdote. Mas dentro do governo de Deus, entre o povo de Deus, o rei era rei, o sacerdote era sacerdote. O sacerdote não podia interferir, ele poderia até orientar, mas não poderia interferir no sistema de governo do rei. Mas também o rei não poderia interferir no ofício sacerdotal. Ele tinha que deixar o ofício sacerdotal para quem? Para o sacerdote. Mas então, o que Uzias faz? Ele copia o modelo do governo do mundo e quer trazer para dentro do governo de Deus. E nós sabemos que isso foi uma tragédia. Eu queria dar continuidade a essa mensagem, falando sobre o que mais, mesmo sendo nós pessoas privilegiadas, o que mais esses privilégios que a nós foi dado, não nos autoriza a fazer aquilo que nós queremos, muitas vezes, fazer o que passa pela nossa cabeça. Por que, meus irmãos? Porque às vezes na condição de filho, achamos que, seja bem-vindo, viu filho? Seja bem-vindo nesse lugar. Na condição de filho, achamos que podemos exigir do nosso pai, por exemplo. Assim como eu tenho visto muitos filhos pequenos exigindo dos pais, mandando dos pais. E existe, de certa forma, uma cultura dentro da igreja evangélica, onde que por eu ser filho, eu posso cobrar do meu pai os meus direitos. Meus irmãos, entendam uma coisa. Aliás, dentre tantas coisas, Deus nos transformou em filhos. Nós somos filhos, então temos um pai. E Ele nos trata como filho e nós também precisamos vê-lo como pai. Mas isso não significa que por Ele ser nosso pai,
na condição de filhos mimados, nós vamos pedir o que queremos, na hora que queremos, do jeito que queremos, e ele, por ser pai, a exemplo de muitos pais que nós temos visto nesta geração, tem feito com os filhos. Basta os filhos baterem o pé e insistirem, os pais vão lá e entregam aquilo que os filhos estão exigindo dele. Deus não é assim. Deus nos trata como filhos, mas assim como um pai sabe dar boas coisas aos seus filhos, ainda mais o nosso pai sabe dar boas coisas àqueles que se tornaram, e ele fez deles seus filhos também. Então eu queria falar sobre mais duas verdades que você não pode exigir, mesmo sendo você aquilo que você é, mesmo desfrutando você dos privilégios que eu e você desfrutamos. No reino de Deus, os privilégios não nos autorizam a autopromoção. E eu vou explicar para você o que eu estou querendo dizer com isso. Uzias estava na condição de rei. E se você prestou atenção no texto, quando Uzias pegou, trazendo para o dia de hoje, o palito de fósforo para acender o incensário, 80 sacerdotes foram atrás dele. E estava dizendo para ele: você não pode fazer isso. O que poderia ter feito Uzias? Me desculpe, eu me empolguei, eu queria tanto também ser sacerdote, além de rei, me perdoe por ter feito isso, eu não vou fazer, me perdoe. Não, mas a Bíblia diz que ele se indignou e se irritou com os sacerdotes, porque os sacerdotes estavam proibindo ele, proibindo eles para que ele não fizesse aquilo que a ele não tinha sido autorizado. Ele não gostou da correção do sacerdote. Por quê? Porque talvez num dado momento Uzias disse assim: eu sou a maior autoridade, eu não preciso que ninguém me coloque no posto de sacerdote, eu mesmo posso me colocar no posto de sacerdote. Eu não preciso que ninguém dentre os sacerdotes receba uma mensagem de Deus, até porque até aqui eu fui um homem de Deus, eu já caminhei com Deus, então eu tenho liberdade diante dos privilégios que a mim foi concedido, de, além de ser rei, me autopromover ao sacerdócio. E aí foi o grande erro dele, porque no reino de Deus ninguém promove ninguém a uma posição que Deus não promoveu. Você vai encontrar algumas pessoas em determinadas posições, mas porque foram homens que as colocaram naquela posição, mas não foi Deus. Apocalipse 2, verso 2 diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus. E olha, presta atenção: que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Meus irmãos, não só naquela época, mas também nos dias de hoje, existem pessoas se colocando em determinadas posições, se autopromovendo a determinadas posições. Naquela época, o modelo aqui ele estava falando a respeito de apóstolos que se intitulavam apóstolos, que tinham se autopromovido ao apostolado, mas que, no entanto, eles eram impostores e não eram verdadeiramente apóstolos. Eu tenho visto e assistido, e eu não quero que isso venha chocar vocês, mas durante o tempo do pastorado, eu tenho visto muitas pessoas insistirem para serem colocadas em determinados lugares. E devido à pressão que alguns líderes sofrem, eles promovem essas pessoas. Só que no reino de Deus, os privilégios não nos autorizam a me autopromover. Como eu chegasse aqui e falasse assim: meu irmão, a partir de hoje eu não sou mais pastor, eu mesmo estou me consagrando a ser apóstolo, ou eu mesmo estou me consagrando a ser isso, ou ser X, ou ser Y, os mais variados títulos que hoje existem. Uzias, infelizmente, por ter tanto poder, e a Bíblia diz que ele era um homem poderoso, por ter se destacado naquela geração, e ter tornado seu nome tão conhecido, e foi espalhado tão rapidamente a fama de Uzias, que ele chegou a um determinado momento da sua vida que ele entendeu que agora ele não precisava que ninguém colocasse ele em determinado lugar, assim como um dia ele foi colocado como rei.
Deus o havia colocado como rei. Mas qualquer outro lugar que ele queria ocupar agora, qualquer posição que ele vislumbrasse e desejasse se colocar nessa posição, ele mesmo, como autoridade maior de uma nação, poderia assim fazer com ele. Só que, infelizmente, a história termina de uma forma trágica. Porque quando ele quis se tornar naquilo que Deus não havia tornado, e não pense que Uzias parou por causa da pressão dos 80 sacerdotes. Não foi por causa deles. Uzias só parou porque a lepra brotou na sua testa. E quando os sacerdotes que estavam ali, ele estava discutindo com o sacerdote daquilo que ele estava determinado a fazer, os sacerdotes observam na testa a lepra que havia tomado. Então ele percebe que ele tinha sido tomado de lepra na sua testa. Aí a Bíblia diz assim: no entanto, o próprio Uzias quis sair daquele lugar. Os sacerdotes expulsaram, mas ele mesmo quis sair. Eu pergunto para você: será que ele não tivesse sido tomado de lepra, ele não continuaria enfrentando os sacerdotes? E talvez até não acenderia o incensário? Eu falava hoje pela manhã que Deus foi misericordioso com Uzias. E talvez você fale assim: me diga aonde que ele foi misericordioso. Quando você olha para o texto, a Bíblia diz o seguinte, que todo aquele que se aproximasse do santuário e que não fosse devidamente preparado ou chamado por Deus para exercer o ofício de sacerdote, tinha que ser aplicado sobre ele a pena capital. Ele tinha que ser morto. Quando Uzias foi atingido por lepra, Deus ainda foi misericordioso com ele. Porque a sentença para ele era o quê? A morte. Mesmo sendo ele o quê? Rei. Atos 8, 18 e 21 diz assim: vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E disse: dê-me também esse poder para que eu possa, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos também receba o Espírito Santo. Versículo 21. Pedro então responde: você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Talvez você possa dizer assim: pastor, mas esse homem aqui era um homem que não era crente. Não, a Bíblia diz que ele já tinha sido até batizado já. Só que quando ele percebeu que os apóstolos, ao colocar, impor as mãos sobre algumas pessoas, as pessoas receberam o Espírito Santo, ele falou: rapaz, é isso que eu quero para a minha vida. Quanto custa? Eu vou pagar por isso. Não se assuste com o que eu vou dizer agora aqui. Infelizmente, existem pessoas que estão pagando para chegar a determinados lugares. E não pensa que é assim, como foi: vou te dar uma grana. Ele começa a comprar o pastor, ele começa a comprar a igreja, ele começa a comprar pessoas influentes, para que essas pessoas sejam de tal forma envolvidas por ele, para que ele possa conseguir aquilo que ele quer conseguir, mediante aquilo que ele comprou, mesmo que isso não envolva dinheiro. Mas o reino de Deus, os privilégios que nós temos, não nos autoriza a nos autopromover no reino de Deus. Você já viu algum dedo ser promovido à cabeça? Você já viu alguma perna ser promovida a braço? Você já viu algum olho ser promovido, ou algum ouvido ser promovido a olho? Não, ele foi chamado para ser aquilo e ele vai ser aquilo o resto de sua vida. Porque foi ali que Deus o colocou. É exatamente ali que Deus o quer. Talvez por essa razão, em uma das cartas, o escritor deixou registrado o seguinte: não imponhas precipitadamente a mão sobre a vida das pessoas. E ali não era um caso de expulsar demônios, não. Ali era um outro caso. Porque é muito fácil você colocar uma pessoa numa posição, difícil é você tirar ela quando você percebe que ela não deveria estar lá. Eu diria para você que é quase que impossível. É fácil você elevar uma pessoa ao pastorado. O difícil é você descobrir que aquela pessoa não é pastor e tirá-la de ela. Nunca mais se tira. É fácil você promover uma pessoa à música, porque ela começou a fazer alguns acordes. Você vai lá, daqui a pouco você descobre que é só aquilo que ele sabe fazer, mas nada além daquilo. Aí você diz assim: você me ensaiar, tirar aquilo, ele não aceita mais. Romanos 12, verso 3 diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês,
ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deva ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que o autor está querendo dizer aqui? Não tem problema você pensar algo de bom sobre você mesmo, mas desde que seja na medida certa. Que não seja nem menos, para que você não pense que você é um Zé Ninguém, não é nada, mas também que não seja mais, para que você entenda que você é superior a pelo menos a maioria que segue a sua vida. Então ele diz assim, ó, ninguém tem um conceito elevado a respeito de si mesmo, mas que você possa ter o quê? Um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé. Eu me lembro quando eu comecei a cantar, eu procurei assistir a vida de pessoas musicalmente que certamente eu entendia que eram pessoas que Deus tinha dado a elas esse dom. E eu escolhi pessoas que, de certa forma, não eram pessoas que simplesmente cantavam, eram pessoas que Deus tinha dado a elas nessa área algo diferenciado. Eu me lembro que quando eu comecei a cantar, depois de um tempo cantando, algumas pessoas começaram a dizer assim, mas você canta igual, é igualzinho a ele. Eu falei assim, não é igual. É muito diferente. Só que dentro de mim, aquilo era uma massagem para o meu ego, porque eu ser comparado com aquela pessoa e dizer que eu cantava como ela, para mim era... Não. Puxa vida, nem eu sabia que era tudo isso. E às vezes a gente começa a ter um conceito mais elevado daquilo que a gente deveria ter a respeito de nós mesmos. Ou como cantores, ou como pregadores, ou como alguém que exerce um chamado, ou que tem um dom ou dons, mas a gente começa a se sentir melhor que outras pessoas. O texto diz que não é para você ter nenhum conceito mais elevado do que você deve ter. Algumas pessoas podem dizer assim, poxa, mas fazer isso você faz até melhor que o pastor. É verdade, mas Deus não te colocou lá. Você pode até fazer melhor, mas por alguma razão, não é você fazer o melhor que vai te tornar o melhor do que aquele que está fazendo aquilo que Deus diz para ele fazer. Talvez você pode encontrar pessoas que preguem melhor que determinados pregadores, mas que talvez nunca serão pastores. E talvez você olhe para alguns pastores que não pregam como determinados pregadores, mas Deus o colocou lá. E cabe a nós apenas aceitarmos a distribuição dos membros dentro do corpo, porque assim Deus o fez e assim Deus os distribuiu. Eu quero terminar essa mensagem dizendo mais uma verdade para você. No reino de Deus, os privilégios não nos autoriza a ignorar as autoridades. Toda ação impensada pode ter consequências irreversíveis. Vocês lembram do episódio que aconteceu com a irmã de Moisés? Quem pode lembrar o nome da irmã de Moisés para mim? Miriam. Quem pode lembrar do episódio triste que aconteceu com Miriam? Lembra-se quando ela e Arão, os dois irmãos, se reuniram e falaram assim, o nosso irmão, ele se sente o cara. Você acha que ele pode fazer as coisas? E começaram a falar mal de Moisés. Pensando eles que só estavam, ok? Miriam e Arão, Arão e Miriam. Mas a Bíblia diz assim que Deus ouviu o que Miriam falou e que Arão falou. Aí então ele falou assim, manda chamar os dois que eu peguei os dois cochichando. Nem Moisés sabia do que se tratava, mas mandou trazer. Então vocês pensam que aquilo que vocês estavam falando eu não estava ouvindo a respeito do meu servo Moisés? Aí Deus começou a falar assim, quem? Eu falo com quem? Com vocês ou com ele? E talvez ele tenha dito assim, com ele. Eu tenho conduzido o povo através de vocês ou através dele? É com ele também. Pois é. Então deixa eu dizer algo para você, Miriam. Algumas pessoas perguntam, por que não aconteceu a mesma coisa com Arão, né? E uma das respostas é que Arão era sacerdote, precisava exercer o ofício de sacerdote, se ele fosse tomado de lepra, ele não poderia mais. Bom, mas vamos deixar Arão de lado. A verdade é que Miriam ficou leprosa.
ela ficou leprosa. Porque ela estava se rebelando contra uma autoridade. Estava ignorando a autoridade do irmão? Não, era irmão. Mas estava ignorando a autoridade que Deus tinha dado para Moisés. Deus não poderia ter levantado Arão? Aliás, Moisés até propôs isso para Deus. Levanta o meu irmão fala melhor. Mas eu não tenho jeito de falar assim, eu não estou procurando alguém eloquente, eu estou procurando alguém segundo o meu coração. Então vai ser você, Moisés. E de tanto Moisés insistir, Arão ficou como porta-voz. Mas se Moisés tivesse insistido, era ele mesmo. Agora, a razão pela qual Deus escolheu Moisés e não escolheu Arão, que falava melhor, porque a primeira tarefa é ele falar diante do faraó. E talvez Arão saísse melhor, mas a questão não é quem sai melhor ou quem sai pior, é quem Deus levanta para fazer o que Ele quer fazer. Aleluia! Glória a Deus! O reino de Deus, esse privilégio não nos autoriza a ignorar as autoridades que foram constituídas por Deus. Romanos 13, verso 2 diz assim: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Algumas pessoas podem usar esses versículos para se autoblindarem, né? Ninguém pode tocar em mim porque eu sou o pastor, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Ninguém pode tocar em mim. Mas a questão não é você tocar ou não tocar nas pessoas. É questão em quem você está tocando, contra quem você está se levantando. Porque quando você questiona uma autoridade constituída por Deus, de certa forma você está dizendo assim: Deus, eu não sei se o Senhor escolheu bem ou colocou essa pessoa que o Senhor colocou no lugar certo. Por isso que eu estou discordando dele. E eu acho que o Senhor poderia ter escolhido alguém melhor, ou alguém diferente, ou alguém mais habilitado, alguém mais apropriado, alguém mais capaz, seja lá quem for. Mas a questão é que toda autoridade é constituída o quê? Por Deus. A Bíblia diz que até as autoridades governamentais são servas de Deus. Mesmo você não gostando do seu presidente, do seu prefeito, ou de seja qual for a autoridade, mas são constituídas por Deus. Se elas fazem aquilo que Deus gostaria que elas fizessem ou não, já é problema delas e elas serão responsabilizadas por isso, porque Deus as levantou para fazer aquilo que está no coração dele, mesmo que elas não obedeçam. Talvez você diga assim: por que Deus levantou? Pela mesma razão que Ele levantou eu e você como filho, e que às vezes desobedecemos. No reino de Deus, os privilégios não nos autorizam a olhar para as autoridades que Deus levantou e nós ignorarmos. Você pode não concordar com o governo do Bolsonaro, mas você pode e deve orar por ele. E não pode ignorar. Eu estou aqui defendendo, tá? Eu só estou dizendo que poderia ser qualquer outro presidente. Assim como foi um dia o Lula. Não concordávamos? Não. E depois que descobrimos aí tudo que aconteceu, menos ainda é verdade. Mas enquanto ele lá estava, deveríamos orar por ele. É isso que nós deveríamos. Depois que saiu, que devemos continuar orando por ele para que Deus possa mover o seu coração. Mas como autoridade, não mais. E assim devemos fazer com o nosso atual presidente e as autoridades governamentais, os nossos prefeitos, os nossos governadores, os nossos deputados, os vereadores, temos que orar por eles. Porque eles também são servos de Deus, mesmo que não saibam. Romanos 13:5 diz assim: portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, e não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. O que o apóstolo Paulo está falando quando ele escreveu isso aos Romanos? Que você não deve obedecer só por causa de uma força coercitiva, ou seja, porque você é obrigado a obedecer, ou porque se você não obedecer, você pode ser punido por desobedecer. Não deve ser isso que te move, mas uma questão de consciência. O que é a consciência? Que na consciência está registrado o quê? Que nós precisamos ser submissos às autoridades, não porque tenho medo delas, não porque tenho medo de ser punidos por elas, mas porque eu entendo que elas foram levantadas por alguém que é perfeito, e que mesmo não encontrando pessoas perfeitas para fazer aquilo para a qual ela levantou, escolheu aquelas pessoas na sua imperfeição. Então quando ele diz assim, não é por causa da punição, mas por uma questão de consciência, é para você saber que independente se aquela autoridade vai te punir ou não vai te punir,
não deve ser isso que vai te mover a trabalhar a favor dela ou contra ela, mas por conta de que você vê nela uma autoridade que Deus levantou sobre a sua vida, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Como, por exemplo, o patrão onde você trabalha. É uma autoridade que Deus levantou sobre a sua vida. E desde que ela não venha forçar você a violar os princípios morais, você tem que obedecer e permanecer lá até quando você então entender que não deve mais permanecer e sair. Mas você se rebelar contra ela, não ser submissa a ela, não. Quantas pessoas me dizem assim, eu não gosto do meu chefe, por isso que eu faço corpo mole. Está errado. Você tem que obedecer, não está satisfeito com o serviço, pede a conta, vai embora, arruma outro serviço. Não desobedeça ao seu chefe ou sua chefe, seja lá quem for. Eu finalizo essa mensagem citando 2 Coríntios 10:8, que diz assim: pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor me deu, apóstolo Paulo falou assim, eu até que me orgulhei um pouquinho mais daquilo que Deus me deu, eu não me envergonho disso, sabe por quê? Pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Quando o pastor traz uma orientação, ou aponta um caminho, ou faz um desafio, ou corrige, ou mostra que o caminho por onde você está andando não é um caminho bom, porque Deus colocou no coração dele um outro caminho, não é porque Ele quer ver você o quê? Destruído. Não é porque Ele quer que você se dê mal. Não é porque Ele quer ver você arrastando. Não. Quer ver o seu bem. Você estando bem, eu estou bem. Você estando mal, eu estou mal. Imagina uma igreja que tem aí 60, 70, 80 pessoas. Todo mundo mal. Você acha que o coração do pastor vai estar bem? Porque ele está bem? Não, ele nem vai estar bem com isso. Quando ele vê ovelhas tomando outro caminho, você acha que o pastor se sente bem com isso? Claro que não. Mas como nós não podemos mudar a vida das pessoas, nós podemos ensinar as pessoas qual é o caminho, por onde elas devem caminhar, segundo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e tem apresentado na sua própria palavra. Mas se elas vão seguir esse caminho, eu não sei. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz assim, mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor me deu, eu não me envergonho desse orgulho que eu tenho, porque na realidade é o cuidado que eu tenho com a vida de vocês mesmos. O apóstolo Paulo diz assim, olha, muitas vezes eu choro, eu gemo pela vida de vocês, porque eu sei que alguns estão caminhando para cá, outros estão caminhando para cá, e deveriam estar caminhando aqui no centro. Então, quando às vezes tem uma certa considerada aspereza de um líder ou de uma autoridade sobre a sua vida, não é para humilhar você, mas é justamente para que você não continue trilhando esse caminho que vai tornar para você um caminho que vai te humilhar futuramente. No reino de Deus, meu irmão, minha irmã, os privilégios não nos autorizam a ignorar as autoridades. Quantas pessoas eu já vi pessoas se levantarem para bater no pastor. Não em mim, porque eu saio correndo. Não, eu não saio correndo não. Dependendo do sujeito, às vezes eu tenho que sair correndo mesmo. Mas graças a Deus comigo nunca aconteceu isso. Mas eu conheço pastores que são pessoas tementes a Deus. Pessoas comprometidas com o Senhor. E que membros da igreja foram para cima dele para bater nele. E se não fosse o membro da igreja para segurar o sujeito que tinha ministério da igreja, ele ia bater o pastor, ia socar o pastor. É algo que indigna a gente. Num primeiro momento, não, meu irmão, não está certo se ele insistisse, eu não sei se eu não perderia a cabeça dele. Vamos ali no fundo orar, irmão. Só eu e você. E é engraçado que esse pastor depois ainda perdoou, deu uma nova oportunidade para esse sujeito. Esse sujeito continua ainda altivo, com o olhar emproado, desrespeitando a autoridade. Uzias não estava respeitando as autoridades sacerdotais. Quando o sacerdote Zacarias, quando aqueles 80 sacerdotes foram para cima dele dizendo que ele não podia fazer o que ele fez, ao invés dele se arrepender, sabe o que ele fez? Ficou irritado, ficou bravo, se indignou, não gostou de ser confrontado. Eu trago para você assim, quantas pessoas não gostam de ser confrontadas? Mas estão sendo confrontadas por uma autoridade que Deus constituiu, mas não gostam e se rebelam contra aquele confrontamento da autoridade. Eu tenho dado como Deus tem sido misericordioso com a sua igreja.
Porque naquela época, ou era pena de morte, ou era lepra, ou era cegueira, alguma coisa acontecia. Eu quero que você saia daqui hoje, meu irmão, vá para a sua casa e saiba que a vocês foi dado privilégios únicos e singulares. Primeiro, você é filho de Deus. Você tem um pai a quem você pode recorrer. Você é alguém que, como filho de Deus, Deus chamou para ser representante dele aqui na terra. Você quer falar com Deus, ou a respeito das coisas de Deus, pode falar comigo, porque eu represento ele. Olha que privilégio. Você é alguém que pode dizer assim, sabe o Espírito de Deus? O Espírito de Deus está dentro de mim. É Ele que governa a minha vida, é Ele que direciona a minha vida, é Ele que me inspira para fazer aquilo que eu faço no lugar onde Deus me colocou, no corpo de Cristo. Sabe essa mensagem que as pessoas têm, que alegra o coração das pessoas, que alegra o triste, que levanta o deprimido? Pois é, eu tenho uma mensagem infinitamente superior a essa, uma mensagem que vai mudar o presente, o futuro e o destino das pessoas, é uma mensagem da salvação. Você é alguém privilegiado. Você é alguém que é sacerdote, você representa o povo diante de Deus. Você é alguém que é profeta, representa Deus diante do povo. Olha que privilégio! Mas nem por isso, você pode ter o direito de querer violar aquilo que Deus mesmo criou. Nem por isso, nem por esses privilégios que foi dado a você, você tem o direito de ficar copiando o mundo e querer trazer para a sua vida ou querer trazer para dentro da igreja. Nem por isso você tem o direito de se autopromover ou se colocar onde você quer ser colocado. Você só pode estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Você só pode ocupar a posição que Deus quer que você ocupe. Você só pode exercer o chamado que Deus quer que você exerça. E não é porque alguém gostou de você, porque alguém pode fazer de você um pastor, ou alguém pode fazer de você qualquer outra coisa dentro da igreja. Ninguém pode fazer de ninguém nada, só Deus pode. O que pode acontecer é Deus usar você, ou esse ninguém, ou esse alguém, para que seja evidenciado publicamente o lugar onde Deus quer te colocar. Mas ele é só um instrumento. Porque se não foi Deus que levantou, você pode até estar numa posição que Deus te colocou, mas você nunca vai estar lá. Porque nós só ocupamos o lugar que Deus nos coloca. Se Deus me colocou na primeira fileira, se Deus me colocou na última fileira e o homem me trouxe para a primeira fileira, eu posso até ocupar as primeiras cadeiras, mas para Deus eu sempre estarei na última. E se for o contrário, se Deus me colocou na primeira fileira e o homem quer fazer questão de me colocar na última fileira, eu posso até estar na última fileira, mas para Deus eu sempre estarei na primeira fileira, porque foi Ele que me colocou. Glória. Aleluia. Não é porque você é privilegiado, você pode ignorar as autoridades que Deus levantou. Cabe a você apenas se sujeitar a elas. Então eu quero que você saia daqui estando convicto. Você é alguém privilegiado por Deus, mas não tem direito de fazer o que você quer. Não tem direito de se colocar onde você quer se colocar. Não tem direito de mudar as regras, de mudar os princípios, de mudar os valores de Deus. Você não tem o direito de ignorar as autoridades que Deus levantou. Você não tem o direito de copiar o mundo e trazer para a sua vida, para a sua casa ou para dentro da igreja. Não foi dado a você esse direito, mesmo que você seja alguém privilegiado. Amém? Vamos ficar em pé? Sabe aquele filho que o pai já deu tantas coisas para ele, que ele acha que agora ele pode fazer e pedir o que ele quiser? Não é bem assim. É tão bom quando um pai presenteia o filho, porque ele quer presentear, ou porque entende que o filho é alguém que tem se esforçado e Deus quer presentear. Mas é tão feio quando a gente vê um pai dando a um filho aquilo que o filho exigiu dele, porque ele tem medo do filho, ou porque o filho exigiu dele aquilo que ele nem poderia dar. Irmãos, eu conheço pais que estão endividados porque ficam dando coisas para os filhos que não podem dar.
mas porque o filho cobra tanto, e também como uma lei de compensação, os pais são tão ausentes, que uma forma de compensar a ausência é dando aquilo que eles não podem dar. Mas com Deus não funciona assim. Deus nos deu privilégios, mas podemos fazer uso desses privilégios, segundo o privilégio que Ele me deu. Não fazer uso dos privilégios para me dar outros privilégios que Deus ainda não me deu. Então sai daqui consciente disso. Eu sou alguém privilegiado, mas nem por isso eu tenho direito de fazer do jeito que eu quero. Sempre estarei condicionado àquele que habita em mim, que é o Espírito Santo de Deus. Sempre estarei condicionado à palavra de Deus, o que ela diz. Não tenho direito de mudar a palavra, nem interpretá-la de outra forma. Eu só tenho direito de fazer uso daquilo que foi me dado como privilégio. Ser filho, ser portador do Espírito Santo, ser um representante de Deus, pregar as boas novas que transformam a vida das pessoas. Tudo isso é privilégio. Mas é isso. E deixe que Deus te coloque no lugar onde você até gostaria de estar. E não peça para o homem fazer isso por você. Espere em Deus. Eu já disse aqui para vocês, eu nunca quis ser pastor. Eu comecei o ministério cantando. Eu sempre quis ser um cantor de música evangélica. E eu entendo que Deus me agraciou, assim como agraciou a milhares de outras pessoas, com o dom de cantar, se podemos assim dizer. Mas ali foi uma abertura de porta para o lugar onde Deus queria me levar. E eu me lembro que quando eu ainda fui para o seminário, eu disse assim, eu não quero ser pastor. Porque eu conhecia as histórias dos pastores, eu conhecia como é que era. Quem tinha valor era o campanhista, quem tinha valor era o cantor que chegava, quem tinha valor era o pregador da noite, era aquela, se eu tivesse um pregador desse nessa igreja, ia ser uma maravilha. Se tivesse um cantor desse, ia ser uma maravilha. É nada, mas depois na outra semana o pastor que ficava com o resto. Aquele cara era excelente, mas deixava ele lá uns 2, 3 meses, que no instantinho expulsava o missionário de lá. Era rápido, porque não ia aguentar mais ele. E eu ouvi essas histórias, eu falei, Deus me livre de ser pastor, não quero não. É melhor ser aquele cara querido que eu vou no final de semana, todo mundo fala, eu queria, tchau, estou indo embora, vou embora. Era gostoso assim. Mas Deus tinha um outro caminho para a minha vida. E eu entendi que aquilo que Deus tinha para mim era o melhor para a minha vida. E continua sendo o melhor para a minha vida. Se você perguntar assim, pastor, eu gosto de ser pastor? Eu amo ser pastor. Hoje. E Deus me ensinou. Não que eu seja um pastor de excelência, não. Mas Deus tem me ensinado a ser um pastor. Eu quero que você entenda que Deus também dará a você outros privilégios além desse. Mas não faça uso desses para querer conquistar aquilo que você quer. Amém? Tem alguma música aí, meu sobrinho? Você tem que virar compositor, vira um compositor. Aí eu vou passar o tema da mensagem para você. Mas tio, já compus uma música aqui. Conhece aquela música Eu Não Preciso Ser Reconhecido por Ninguém? Conhece? Vamos cantar um pedacinho dela, me veio à mente agora. Vamos cantar um pouquinho? Então vamos lá. Isso. Isso. Só um pouquinho, deixa eu ver isso. Assim. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que
Eu já usei essa ilustração. Meu pai durante anos foi luthier. E nós como filhos seguimos a mesma profissão do pai. E quando a gente acabava de confeccionar um instrumento, o músico tinha encomendado o instrumento, olhava e ele ficava encantado com o instrumento que fazia, porque era de uma encomenda, gostava muito. E você acha que o músico chegava lá e ficava olhando para o formão e falava assim: ô formão, muito obrigado. Serrote, muito obrigado. Ô navalha, muito obrigado. Plana, muito obrigado. Certo circular, muito obrigado. Cola, obrigado. Prensa, muito obrigado. Não. Ele ia direto para o luthier. O seu Geraldo ficou muito bom. Eu vejo como nós somos essas ferramentas. Uns são um formão, outro é um martelo, outro é uma navalha, outro é uma mola, outro é uma prensa. Mas quem faz a obra de arte é Deus. Nós somos só ferramenta nas mãos de Deus. E podemos nos dar por satisfeitos. Porque ser usado sendo usado nas mãos do grande luthier da vida, para confeccionar instrumentos chamados vidas, não é privilégio de todos, é privilégio de alguns. Você é essa ferramenta. E é interessante que na luthiaria existe a ferramenta adequada. Não adiantava você querer usar uma outra ferramenta. Você tinha formões lá de várias espessuras, de várias larguras. Se você tinha que abrir um encaixe para colocar a travessa, não adiantava você querer pegar aquele formão largo, né, pai? Tinha que ser estreitinho. E às vezes eu poxa, mas é formão, é verdade, é formão, mas é para aquele formão ali é para tirar a travessa. Esse formão é para abrir o encaixe. Esse outro formão é para colocar ou fazer o encaixe do leque. E assim por diante. Eram todos formões. Mas cada um tinha a sua finalidade. Todos nós somos ferramentas na mão de Deus. Mas Ele é o grande luthier. É Ele que faz a obra através das nossas vidas. Que você vá para a sua casa hoje. Saiba que você é uma ferramenta e sinta-se privilegiado por ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Mas isso não te dá o direito de roubar a glória dele. Não te dá o direito de mudar as regras do grande luthier. Isso não te dá o direito de plagiar o mundo e trazer para dentro da sua vida ou para dentro da igreja. Isso não te dá o direito de se autopromover. Isso não te dá o direito de você ignorar as autoridades. Seja alguém privilegiado, mas na medida certa, sabendo que maior que tudo e que todos é o Senhor sobre a sua vida. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por termos o privilégio de estarmos aqui. Obrigado por sermos chamados de povo de Deus. Obrigado por individualmente sermos chamados de filhos teus. Obrigado por nos levantar como autoridades, representantes do Senhor aqui na terra. Obrigado por termos uma mensagem que revoluciona a vida das pessoas, que muda o presente, o futuro e também o destino. Obrigado porque neste corpo mortal e corruptível habita aquele que a tua palavra diz, Espírito Santo de Deus, e que direciona as nossas vidas e que inspira as nossas vidas para as coisas do Senhor. Obrigado, Senhor, que estejamos sempre no lugar certo, agindo da forma certa, para que teu nome seja engrandecido. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor, que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, meu irmão, e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Olhe para o seu irmão e diga assim: você é alguém privilegiado, mas não se aproveite disso.